Olá! Hoje, 26 de setembro, vamos falar sobre o tornar-se mãe. Tornar-se mãe, que processo é esse? Claro que o nosso foco será no âmbito psíquico, mas também aí envolve uma série de mudanças físicas. Vamos lá, estamos recebendo aqui o Teles, a Vera, a Eliana. Oi, Eliana, tudo bom? Prazer tê-los aqui. Sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Vamos falar sobre o tornar-se mãe, essa experiência tão complexa e importante, tanto para a mãe como para o bebê que está sendo gestado e começa aí a construir a sua identidade. Oi, Evane, tudo bom? Evane está no grupo de estudos comigo, às quintas-feiras. Gilda, boa tarde, bem-vinda. Nem posso mais colocar uma musiquinha para ambientar, porque depois quando vai para o YouTube, se eles podem bloquear o vídeo, então vamos ficar sem música. Karina, todos vocês bem-vindos. Algumas pessoas não dá para ler o nome porque vem abreviado, mas a alegria é a mesma em tê-los aqui. Maria José, minha aluna também, que legal. Bom, pessoal, se vocês lembram de alguém que tem interesse nesse tema, vocês podem mandar aí o aviãozinho convidando para eles virem para a live. Jane, muito bem-vinda. Vamos falar do tornar-se mãe com a psicanalista Sabrina Ploto. Muito bem-vinda, Fátima, Rosana. Temos 5 minutinhos aí para esperar as pessoas chegarem. Liz, muito bem-vinda. Essa live fica gravada depois aqui no Instagram, no IGTV, e na semana seguinte, provavelmente na terça-feira, ela é publicada no meu canal no YouTube. Oi, Betânia, bem-vinda! Deslocamente também está aqui. O YouTube, para chegar ao canal, na minha bio aqui no Instagram tem um link, é só clicar em cima, automaticamente vocês são direcionados, tá? E aí eu peço que vocês se inscrevam no canal, porque em função do número de inscritos, a gente vai podendo contar com mais recursos nos vídeos e até mesmo, se for o caso de em algum momento fazer uma live lá pelo YouTube. Daniele, bem-vinda. Edna, vamos falar sobre o tornar-se mãe. Que experiência é essa, né? Mais fáceis para alguma, extremamente difíceis para outra, mas de modo geral é uma mescla de alegria, de crescimento, de sofrimento, requer muito da mulher. Enfim, vamos falar sobre tudo isso. Luma, bem-vinda. Vamos aguardar aqui a Isabel, bem-vinda. Vamos aguardar mais um pouco as pessoas chegarem, fazer a conexão. Um tema que gerou aí uma série de discussões pelos posts, as frases relacionadas a essa temática que eu ia postando. Eunice, Eliana, Dodora, muito bem-vindas. Raquel, vamos falar do tornar-se mãe. Como se dá essa experiência? O que está implicado em gestar um bebê? Madalena, bem-vinda. Beli, Regina. Será que nossa convidada já está aqui? Creio que sim. Se vocês... Só repetindo aqui, podem encaminhar a live para alguns dos seus contatos que têm interesse no tema e está online agora. Tem um aviãozinho aí, é só direcionar esse avião para o endereço da pessoa.
Clicando no avião já abre as opções dos seus contatos. Vamos lá, Ivani, bem-vinda. Cadê a nossa convidada? Eu já a vi por aqui. Cadê ela? Sabrina, dá um alô aí, por favor. Vamos lá. Cadê a Sabrina Ploto? Cadê você, Sabrina? Estamos aguardando. Ok, deixa eu tentar pôr o nome da live também. Quer dizer, estamos nos preparativos para em seguida iniciar a discussão. Pronto. Agora a questão é aqui, fixar comentário. Pronto. Alguma coisa aqui. Convite, Sabrina. Ah, que rápido. Muito bem. Olá. Boa tarde. Boa tarde, muito bem-vinda, Sabrina. Uma alegria tê-la aqui. Obrigada, agradeço o convite. Fico muito feliz também por estar aqui para falar de um tema tão importante e é uma honra. Obrigada. Uma honra para mim também, um prazer você ter, né, poder estar aqui e aceitar o convite. Só um minutinho que eu vou colocar o fone para não dar eco. Tá bom. Pronto. Eu vou te apresentar, Sabrina. Você é psicóloga e psicanalista com formação no campo lacaniano, não é isso? Mestre em psicologia pela USP, a Universidade de São Paulo, e está fazendo um doutorado também lá na USP. A Sabrina também supervisiona atendimentos clínicos, faz grupos de estudos, mora em São Paulo, seu consultório é aqui, mas também está atendendo à distância, né? E, inclusive, você tem um trabalho, grupos com mães, com gestantes, enfim, com mulheres que estão aí às voltas com a maternidade, né? Que é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, o tornar-se mãe. Então, fique à vontade para começar aí, para puxar o assunto. Tá, joia. Eu acho que para a gente poder falar sobre a maternidade, é importante pensar o contexto histórico também, que a maternidade que a gente conhece hoje nem sempre foi assim, esse conceito. Então, tornar-se mãe, eu acho que também pensar na história da sociocultural e na história da mulher, né, principalmente. Então, da Idade Média ao Renascentismo, o conceito da maternidade era outro. Naquela época, cerca de 25% das crianças e bebês morriam, né? É o que chamavam de não vingavam. Então, naquela época, o apego em relação ao bebê era diferente. Mesmo porque naquela época os bebês eram criados por suas mães até ali 7, 8 anos, e depois passavam a viver em outras casas, né? Consideradas pequenos adultos, não tinha ainda essa concepção de criança que a gente tem hoje. De Então tinha esse infância, né? afastamento. Isso, a ideia na época é que a criança era um pequeno adulto. E, dado isso também, o índice altíssimo de morte, de mortalidade entre as crianças, porque elas eram frágeis e postas ao trabalho como se fossem adultas, né? Então, uma grande questão que a gente faz hoje, vários filósofos, né, que a gente se pergunta, se esse índice de 25%, a mãe não se apegava tanto ao bebê porque os bebês poderiam morrer, ou os bebês morriam porque não tinham esse apego aí dos cuidados primordiais da mãe, né? Que Mas isso a gente só vem interessante. pensando. Pode falar.
Não, eu vou até combinar com você, Sabrina, que de repente, se eu quiser falar, eu levanto a mão, senão, quando as pessoas forem assistir, depois de gravada, fica, quebra um pouco uma voz, se sobrepõe a outra, na gravação não fica legal, mas aí eu só faço um sinalzinho. Digo, não, você já começa Uhum. levantando um ponto tão importante, né? O quanto assim, para a mulher era uma ameaça, porque ao mesmo tempo que tinha uma vida, era uma vida ali que trazia já uma possibilidade de morte, né? Porque não sabia se esse bebê ia vingar ou não, como você disse, era a expressão usada. Então, isso já era um conflito ali, além dos que se apresentam hoje. E, por outro lado, o que você levanta, o quanto esse bebê morria porque não era, né, não tinha esse laço, não era estabelecido. E hoje, bebês que nascem aí já começam a análise muito cedo porque estão desvitalizados. Então, olha que Uhum. interessante isso. Sim, é verdade. No século XIX e XX que o Freud vem trazer essa concepção, né? A noção de que a criança ela nasce dependente do adulto, totalmente dependente, né? Uhum, Desamparada. E é o adulto quem vai ajudar essa criança a alimentando, a cuidando dela para garantir a sobrevivência. Então, uhum, é necessária a participação do adulto na criação e uhum. para a sobrevivência do bebê também. Só que isso a gente só começou a saber ali meados do século XIX, né? Essa concepção de infância, da relação mãe-bebê. Então, isso veio mudando ao longo da história. Lá por volta do século XVII, houve uma valorização da infância. E com isso, um novo sentimento familiar, uma nova estrutura familiar. Então, a família começou a se unir e os filhos continuavam ali no seio familiar, aos cuidados das suas mães, né? De suas mães. No século XVIII, as modificações continuaram, e aí uma mudança muito interessante e importante para a gente dizer é que a figura paterna que exercia o lugar de autoridade era a figura que predominava ali na construção familiar, né? E aí, no século XVIII, essa autoridade paterna foi perdendo espaço, vamos dizer assim, para o amor materno. Então, a mãe, a mulher, passou a ter um valor, né, um lugar importante aí na constituição familiar. E aí, entre o século XVIII e XIX, vem essa nova concepção de maternidade, que o bebê e a criança, elas passam a receber atenção privilegiada de suas mães. Então, aumenta o nível de afeto, essa importância, importante interação, né? Só que com isso, entende-se melhor que é importante que a mãe esteja ali para garantir a sobrevivência e o afeto do bebê, né? Tem a valorização da mãe como a mulher do lar, né, na figura materna, a rainha do lar, a que cuida dos filhos, da casa. Então, ela tem essa importância cultural, né? E aí reconhece-se que essa mãe, ao cuidar desse filho, ao priorizar a sua existência, ela vai se sacrificando também. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Que o quanto a mulher se dedicava à família e abria mão da sua própria subjetividade. Uhum. E aí a mulher nesse movimento também passou a ser reduzida à figura materna. Então, ser mãe era quase sinônimo de ser mulher era quase sinônimo de ser mãe. E hoje a gente vem quebrando um pouco isso, né? Mas ainda está longe de um ideal dessa separação entre mulher e mãe. Porque nem todas as mulheres são mães, né? Uhum. Então a gente precisa desvincular essa relação quase que imediata, quase que naturalista, né? E aí, no século XX, a importância da psicologia e da psicanálise ao lugar da mãe, a essa relação entre a mãe e o seu bebê, o desenvolvimento do bebê a partir da necessidade, da troca, do afeto. E isso quem vai dizer também dentro da psicanálise é o Freud, pensando aí na necessidade que o bebê tem, né, no Uhum. desamparo primordial.
a Melanie Klein, o Winnicott, a Uhum. importância da mãe ali como um Sim. apoio, né? Alguém que vai cuidar e acolher esse bebê. Aí, Então, Sabrina, você falou da alimentação, dos cuidados que vão além da alimentação física, né? A gente fala de uma alimentação psíquica, inclusive o Winnicott aprofunda muito essas questões, né? E que essa mãe e todos esses psicanalistas falam também do lado do sacrifício, né? Do quanto a mulher tem que abrir mão de si para investir parte dessa libido nesse bebê e que isso é determinante, não tem como ser de outra forma. Aliás, quando isso não acontece, deixa marcas profundas num psiquismo ainda muito primitivo. uhum, exatamente, exatamente. E aí é importante pensar não só no bebê e na mãe, né? Uhum, Como o Winnicott fala, o holding, né, que é o acolhimento aí desse bebê, a mãe precisa desse cuidado e desse acolhimento. O que ele chama de holding, né, cuidar do cuidador. Porque se a mãe não tá bem, como que ela vai garantir minimamente as uhum, condições para que esse bebê exista e se desenvolva, né? Essa uhum, alimentação, como você falou, não é só orgânica, né? Não é só a sobrevivência orgânica, mas sim psíquica. O quanto é importante que esse bebê se desenvolva uhum, em todas as esferas. uhum, sim. Mas, E aí no século passado, pode falar. Sabrina, na sua prática do trabalho com mães, quais são as principais demandas que aparecem, angústias, medos ou expectativas positivas também que aparecem nesses grupos com gestantes? Aparece um pouco de tudo isso que você falou, né? É muito receio, medo do desafio, medo do fracasso. A mulher, ela é pressionada, né, entre essas pessoas com as quais eu trabalho, essa Uhum, pressão social. A mulher hoje assume muitos papéis, né? Então, essa pressão para voltar ao mundo, a pressão para ser uma boa mãe, porque hoje a gente escuta muito, né? Alguma coisa problemática que a criança apresenta, uhum, dizem que a culpa é da mãe, né? uhum, Então, quanto a gente precisa pensar que uhum, a mãe ela é importante, mas a gente precisa de outros elementos também. E a mãe ela precisa também se desvincular dessa obrigação de ser toda para o bebê, né? Entender que tem espaço para falta, para falha, para o fracasso e que o fracasso também é importante para na conexão a mãe poder ali lidar com o próprio filho, porque não tem receita de bolo, né? É uma uhum, relação que vai se construindo. uhum, Então, até no trabalho com as mães, tem a sua especificidade, uhum, porque nos grupos, tudo bem, eles são organizados de um jeito mais específico, e mesmo assim, hoje com a pandemia, a gente muda um pouco o modelo, né? Mas essas mães, elas precisam de cuidado, então muitas passam por tratamento. E aí, com a uhum, pandemia, elas continuam precisando de cuidado, e ainda mais por conta do isolamento, que tem suas uhum, consequências. Então, é atender a paciente e ter que interromper a ligação ali, a chamada, porque o bebê chorou e essa mãe uhum, está sozinha com esse bebê. Ou então uhum, atendê-la enquanto ela está amamentando o bebê ali, né, no seu colo. Então, a gente uhum. também tem que pensar nas necessidades e possibilidades que essas mulheres têm e precisam também. Quer dizer, não é uma Ah, relação dual, né? Mas o bebê vem junto para a sessão, muitas vezes. exatamente, exatamente. Uhum, Porque um problema na nossa atualidade é que esperam que a mulher tenha um filho, mas quando a mulher tem um filho, espera-se também que ela faça todas as outras coisas como se ela não tivesse um filho, né? Que ela uhum, produza, que ela entregue, que ela trabalhe como quando ela não tinha filho. Então, tem muitas questões estão envolvidas, né? E que uhum, essas mães se sentem muito pressionadas. E a maternidade tem um lado bonito, interessante, claro que tem, mas tem muita romantização da maternidade, como se a mãe uhum. não tivesse direito de sofrer, de se angustiar, de deprimir. Então, muitas mães, quando desenvolvem aí depressão pós-parto,
além de sofrerem por conta da depressão pós-parto, sentem muita culpa por não poderem cuidar dos seus bebês, por acharem que não estão presentes. E é essa pressão também, né? Você tem que estar saudável para cuidar do seu bebê. Isso Uhum. que a sociedade impõe. E o bebê também, em alguma medida, ele precisa, né? Claro, de uma mãe saudável, que nem sempre é possível, né? Mas você vê o trabalho do André Green, da mãe morta, né? Do impacto que tem as mães deprimidas ou mães psicóticas. De fato, tem uma exigência, só que ela fica mais severa, porque o olhar é sempre de solicitar dessa mãe, né? E bem parece que menor de dar apoio, de compreender, como você diz, de autorizar a falha, de autorizar o adoecimento. Ok, o ideal é que ele não acontecesse, mas o real é diferente, nem sempre é possível, né? Uhum. Sim, exatamente. E a Tânia Salem, ela vai fazer um estudo ali na década de 80, dizendo das mudanças que a gente sofre também do século passado para cá. A construção da família é um pouco diferente, né? Uhum, Então, nos anos 80, ali, ela trabalha com as famílias em que os pais vão se incluindo, a participação do pai vai se tornando mais efetiva na uhum, gestação, né, acompanhar os exames, participar do parto. Hoje tem aí a licença paternidade, uhum, porque entende que o pai também está junto ali, precisa ter esse, uhum. dar esse amparo ali àquele bebê que está chegando. Não é responsabilidade só da mãe, né? Sim. E aí o lugar da família também muda, porque antes a família tinha doula, né? Tinha a família ali que estava ajudando a cuidar dessa mãe, a cuidar desse bebê. E hoje, por conta das configurações familiares mesmo, né? As famílias que os casais que vão morar longe em outra cidade, então ficam distantes, fica uma família muito condensada ali, muito concentrada e reduzida. Então, essa mãe que precisa também de cuidados, às vezes não Uhum, tem a mãe para ajudar, não tem a avó, não tem a tia, não tem essa estrutura familiar. uhum, Essa família foi perdendo espaço aí para as equipes profissionais de saúde, né? uhum, Então, o saber cuidar, o saber sobre aquele bebê, hoje quem detém é o médico, é a equipe de profissionais, né? Que estão ali, uhum, às vezes a enfermeira que vai ajudar uma mãe a amamentar logo nos primeiros dias. uhum. Isso também tem esse impacto, né, para a mãe que vai se sentindo abandonada e sozinha. Uhum, sim. Além disso, né, o tornar-se mãe remete essa mulher à sua relação com a sua própria mãe, né? Quando ela era o bebê na história. Mas que fica tudo registrado. E nos níveis mais profundos, fica, né? Isso ela retoma parte consciente, mas muito mais inconscientemente, ela retoma essa relação que tende a querer se reproduzir aí. E, além disso, um aspecto mais objetivo é esse modelo, como você falou, de contar com a mãe, com a avó, com uma tia, alguém mais experiente, para ensinar mesmo a marinheira de primeira viagem, né? Como lidar e diante de alguma insegurança, de algum medo, ela se sentir mais protegida e apoiada com a sua rede de apoio, com a sua rede familiar. Uhum, exatamente. E é isso, é contar com esse apoio e também poder tomar um banho mais despreocupada, porque tem alguém ali cuidando daquele bebê. Sair Uhum, do banho e ter uma sopinha que a mãe, que a sogra, que a avó fez, né? Até a uhum, irmã. Então, assim, essa mãe ter esse acolhimento. É poder fazer as unhas, porque tem alguém que vai cuidar e cuidar bem do seu bebê. uhum, Hoje a gente tem são poucas que podem contar com isso, né? uhum, Então a gente parte da doula, que cuidava ali desde a gestação, o parto, os cuidados iniciais com o bebê, para o médico, né? E uhum. isso já traz um distanciamento. A doula que ia para casa e agora é você ir ao hospital ter o seu bebê, né? E a, Apesar que hoje a gente também pode falar. não, e a permanência no hospital, ela tende a ser curta, né? Cada vez mais curta. Tem alguns países que não. Eu lembro que uma das minhas irmãs teve a sua segunda filha, nasceu na Espanha.
É obrigatório o período de 7 dias de internação, né? Então, Uhum. você conta, por exemplo, com isso, e ali também já é um tempo que essa mãe tem preservada do ambiente externo mais amplo para se voltar para o bebê, e esse apoio aí dos enfermeiros e dos médicos. Uhum. Exatamente. Isso que você fala é fundamental, Ana, porque agora com a Covid reduz Uhum, mais ainda, né? Hoje, no uhum, máximo 24 horas, aí a mãe tem que ir para casa. uhum, E a tristeza é maior ainda porque só pode receber a visita do pai. Então, uhum, isso é alimentado, essa sensação de abandono ainda mais, né? Então, o uhum, auxílio da enfermeira, da equipe ali que cuida dessa mãe, tá por um tempo reduzido, e essa uhum, mãe chega em casa, e agora? O que que eu vou fazer com esse bebê? E não uhum. ter ninguém para dar esse suporte se não for o pai. Porque o pai Sim, também precisa de cuidado, né? sim. Então, essa redução da rede de apoio gera muitas consequências e, às vezes, consequências difíceis, né? Uhum, Então, a família ela deixa de ser a principal referência dessa mãe. E a gestação, um outro ponto que a gente precisa pensar, ela é vista hoje como uma escolha pessoal da mulher, né? Então a sociedade diz engravidou porque quis, até uhum, quando não é o caso, né? uhum, Então também essa pressão sobre a figura feminina também, né? A mulher que ainda hoje podendo decidir essa idealização de que a mulher nasceu para ser mãe e que ela só vai se sentir realizada quando tiver um filho, né? Que é a felicidade plena, que se uhum, romantiza. uhum, Então, essa cobrança também conta muito. Aí a mãe tem um filho e a uhum. sociedade pergunta, mas quando vem o segundo? Então, assim, tem mulheres que sucumbem a esse sofrimento. E também, Isso. às vezes, um bebê que não era desejado Uhum. passa a ser um. Quando nasce, a mãe se sente na obrigação e já cheia de culpa por não ter desejado aquele bebê. E às Então, vezes de veja quanto ódio também por esse bebê, né? também, Isso precisa também, ser mesmo dito, ser reconhecido. exatamente, mesmo quando tudo vai bem, né, Uhum, aparentemente bem, essa ambivalência, essa relação de amor e ódio uhum, é necessária. Você uhum. postou isso, né, ao longo dessa semana, né? E eu Aham, acho interessante a gente falar sobre isso. Ser uhum, mãe dói, ser mãe é interessante, é bom, claro que tem todo esse lado, mas a uhum. gente precisa olhar para a dificuldade, o lado difícil e duro da maternidade. Então é Sim. isso que a gente trabalha no grupo, né? Nos grupos com as mães. Todo mundo se autorizar ali a falar dos seus desafios a partir da maternidade. E como grupo tem um caráter assim também de descobrir que aquela dor, o medo, o ódio ou um amor tão grande que assusta é compartilhado, né? Ela não é a única que sente aquilo. Exatamente, exatamente. Poder compartilhar, dividir isso com alguém é muito importante, porque senão fica nessa romantização. O parto dói, né? Independente de ser natural ou cesariana. O pós-parto dói, né? A fase do puerpério é muito difícil para a mulher. E aí, às Uhum, vezes, alguém pergunta, ai, como tá o bebê? A atenção é toda direcionada ao bebê, né? E a mãe vai uhum. ficando de lado, se Invisível, né? sentindo invisível, abandonada, passa a ser a Uhum, mãe daquele bebê, né? Vai uhum, perdendo um pouco a própria identidade. Então uhum, é importante que ela retome isso, né? Para se apropriar uhum. e se sentir bem, segura para cuidar daquele bebê, sendo ela mesma mãe daquele bebê. Porque a gente também tá cheio de manuais hoje, né? Como Uhum, criar o seu filho, manual médico, manual da dieta, né? O que a criança deve ou não deve comer, como pode ou como não pode. E as pessoas vão entrando nisso, praticamente desautorizando as mães, né? Do tipo, seu bebê ainda mama? Não, tem que dar água, tem que dar fruta. E se você já dá fruta, já dá água? Não, mas o seu bebê tem que só mamar, né? Nessa fase inicial. Então, essa pressão também dificulta muito uhum.
a função de mãe, né, que a mulher Uhum. assume. É porque aí não são só os manuais, tem a família também, que por um lado ajuda, mas por outro lado pode ser, né, pode se manifestar com uma certa intromissão, né? Ficam muitas mães ali e a mãe mesmo do bebê, ela vai se sentir reduzida, né? Uhum. Sim, exatamente. Inclusive, já tive pacientes que tiveram esses problemas até quando as crianças eram maiores, de a mãe vir junto, né? A mãe que vem com a mãe colada, né? E que Uhum, desautoriza a própria filha e uhum, fala, né? Manifesta isso verbalmente. Olha, você não é uma boa mãe, né? Você está uhum, fazendo isso porque você não se sente bem para estar ali com seu filho. Deixa que eu faço. Deixa que uhum, eu sei, eu cuidei de você, uhum, então eu cuido do meu neto. Você não é qualificada, né? Então uhum, fica esse discurso aí pairando essa mãe, que é uhum. muito difícil, ela precisa ser acolhida e não atacada. Sim. Nós recebemos uma pergunta ao longo da semana que era falando, acho que era Sabrina Modolo, falando da dificuldade que é a amamentação. Quando o bebê morde o seio, que ela entende que isso é importante para a construção do psiquismo dele, mas é difícil para a mãe. Uhum. Sim, exatamente. O bebê tá aí na fase oral, né, com aqueles traços sádicos, e sente esse prazer até em morder a mãe, né, e a Uhum, mãe gritar, enfim. É importante para ele e para a mãe é importante também ter esse cuidado, porque às vezes nesse momento que ela abandona a difícil tarefa de amamentar, que também não uhum, é tão fácil, não é uhum, só bonito, né? uhum, É necessário, é importante, mas às vezes a mãe não dá conta de amamentar. E ela precisa ser compreendida, né? uhum, Porque hoje a pressão é essa: você tem que ter um bebê para se tornar uma mulher completa e feliz. Esse bebê tem que nascer de parto normal e você tem que amamentar. Então, se acontece algo aí que muda essa configuração, essa expectativa, essa mulher se sente muito cobrada. Então, a uhum, amamentação dói, às vezes as mulheres não conseguem produzir leite, e aí produz leite, o bebê vai mamando muito bem e vem a dentição e morde essa mãe. Então, são uhum. vários desafios que ela vai passando, e é isso, eu tenho que estar bem para o meu bebê estar bem, mas dói, a mordida dói nela. É importante para o bebê, mas é doloroso para a mãe. E a gente também precisa falar sobre isso. Uhum. A Graziella perguntou agora há pouco, pediu para a gente explorar aqui o estigma que ainda tem sobre as mulheres que decidem não ter filhos ou que mesmo não conseguem engravidar, né? E Uhum. até a Rosa Macedo foi uma convidada aqui de uma live. Ela tem um capítulo num livro que eu organizei sobre temas contemporâneos, e ela fala especificamente dessas mulheres que optam não ter filhos, que sofrem um preconceito tão grande que elas já estão se organizando. Nos Estados Unidos, em Nova York, tem um grupo grande que se organizou para dar voz a essas mulheres e mostrarem que isso é uma opção, não é uma Uhum. patologia, né, que é um direito, e cabe à mulher tomar essa decisão, ser ou não mãe. Mas diante desse imaginário construído aí ao longo de séculos, né, de que como não? Você não é completa, não era assim que se dizia antigamente? A mulher não é completa se ela não tem um filho. Uhum. E é incapaz, né? Você não pode ter um filho. Então, é uma pressão muito grande que essas mulheres vivem. Então, isso que você fala, esses movimentos feministas, né, que profissionais também estimulam e trabalham, são fundamentais para que essas mães também tenham um espaço de acolhimento. Essas mães, desculpa, essas mulheres, né? É, então, é opcional não ter filho, e tudo bem. Mas por que a sociedade interfere tanto, né? A partir também do momento em que a mãe tem filho, que a gente já falou, todo mundo se sente autorizado a cuidar do filho dessa mulher. Quando Uhum, essa mulher não tem um filho, todo mundo se sente autorizado, todo mundo não, né? Mas muitas pessoas se sentem autorizadas a criticarem isso, a uhum, interferir, né? Ah, mas você vai ficar para titia.
Ah, mas você tem que ter filho logo. Ah, mas Senão seu marido o te filho vai ter deixa, né? Vai querer ter um filho filho na rua, que parece tão antigo, mas ainda está aí tão presente. Exatamente, exatamente. E muitas acabam atendendo esse discurso, né? E acabam tendo filho, acabam mudando de ideia por conta dessa pressão social. Então, assim, a escolha de ter filho ou de não ter filho cabe somente à mulher e ao homem, né? Aí, Uhum, claro, em casal, conversar sobre isso, discutir se vale a pena ou não, quem, né? Mas assim, não, isso não cabe à sociedade, às pessoas que estão fora do seio familiar. Então, isso traz grande pressão a essas mulheres. E uhum, muitas, eu já tive até paciente que comentava, ela não queria ter filho, e de tanto que as pessoas se intrometiam e falavam e questionavam, ela escolheu falar que ela não pode, que ela não presta para ser mãe. E ela falava assim mesmo, que era para chocar as pessoas que ficavam constrangidas, né? Do uhum, tipo, você está invadindo o meu espaço, e olha só, né? Eu uhum, não posso ter filho. E aí as pessoas ficam constrangidas, com pena. Então, olhem como é importante e delicado uma mulher escolher essa frase, esse discurso para se blindar desse ataque, né? Isso que é uhum, tão invasivo que vem de fora. uhum, uhum. É, cobrança, julgamento. Bom, mas uma vez engravidando, eu queria que você falasse um pouquinho de quais são os principais temores, fantasias dessas mulheres. Claro, de algumas, né? Que aquelas que você teve contato não só no consultório, mas pelos estudos que você já fez. Só um minutinho, antes eu vou ler aqui, ó. Por essas mães da Espanha serem assistidas mais tempos no hospital, comparado às mães no Brasil, a probabilidade das mães da Espanha terem depressão pós-parto é menor? Olha, Luciane, eu não conheço nenhum estudo em relação a isso. Eu não sei se tem algum estudo em relação a isso, mas acho que aí mostra a cultura, né? Como que é visto lá essa primeira semana da relação mãe-bebê, né? Desse cuidado de deixar, blindar um pouco a mãe e o seu bebê de uma série de estímulos que quando ela vai para casa ela está mais exposta, inclusive as intromissões, né, da família e etc. Agora é claro que a gente está falando também de uma condição interna individual que tem cada mulher, né, de poder lidar com a maternidade, de acolher esse filho, de cuidar desse filho, e também invariavelmente passa por essa questão. O apoio ela vai ter, sim, tanto aqui como lá, dependendo da sua configuração familiar, mas a Espanha, nesse sentido, ela sai na frente porque quando se trata de uma mulher que não pode contar com a sua rede de apoio, ela assegura lá no hospital pelo menos uma semana de cuidados, aprendendo a dar banho com a enfermeira e por aí vai, entre outras coisas. Uhum. É isso mesmo, né? Essa rede de apoio é essencial. Tanto que a gente vê até hoje, né, o que permanece nas tribos indígenas. Uhum. O bebê que é de todos, né? Todos no sentido de não desautorizar a mãe, mas que todos cuidam, todos têm aí a sua importância na rede de apoio à mulher mesmo, né? Uhum. Então, voltando um pouco à pergunta que você fez sobre como é a relação da mãe, da mulher com a maternidade desde a gestação, Uhum. também já é cheia de pressão, né, Ana? Muitas mães que falam, a partir do momento que você descobre que tá grávida, você não tem mais paz, porque é o Uhum. medo constante da gestação também não vingar, né? Não é só o Uhum. bebê que pode não vingar, mas a gestação. É Uhum. alto índice de aborto espontâneo na primeira gestação. Então, Uhum. assim, tem essa pressão também. Eu preciso me cuidar, senão eu posso prejudicar meu bebê, ou então o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer por este bebê, né? Uhum. Tem que comprar as coisinhas, tem que fazer chá de bebê, tem que apresentar, tem que contar.
Então, tudo isso é uma exposição. E aí a invasão já começa aí, né? Uhum. Muitas pessoas que vão passando a mão na barriga da gestante e que isso incomoda, muitas pessoas que já vão dando palpite, às vezes é cultural também, é muito comum ouvir isso, de que a partir do momento que você engravida, você só ouve desgraça também, né? Uhum. No sentido de, você tá grávida, fulana tava grávida e perdeu o bebê. Fulana teve 2 filhos, mas os 2 não deram certo por conta disso, daquilo, daquilo outro. Você viu fulana que abortou? Ciclana que morreu no parto? Nossa, A fulana que o que bebê nasceu agressivo, morto? né? É agressivo e não é raro, isso que é o pior de tudo, né? Então a mãe já vai criando fantasias aí em relação a esse bebê. E a Uhum. cada exame, uma atenção, né? O Uhum. exame morfológico, que vai olhar ali a constituição orgânica, né, corporal Uhum. desse bebê, muitas mães vão em pânico. Uhum. Eu tive uma pessoa, uma paciente, que ela contou, ela estava uma semana de Uhum. fazer o exame morfológico, que é esse que vê batimento cardíaco, né? Uhum. Enfim, o corpinho do bebê. E ela encontrou uma moça que falou: você tá grávida? Aí a pessoa falou: sim, eu tô. Você já fez o morfológico? Não, eu vou fazer na próxima semana. E essa mulher disse: boa sorte, porque eu estava grávida até o mês passado e no morfológico eu descobri que meu bebê já não tinha vida. Então, assim, parece que é Nossa, para aterrorizar as mães, exatamente. sim, um Ou ataque aí, né? um ataque. E se você tem uma gestação saudável e tranquila, também vem aquele discurso: você não teve cãibra, você vai ter. Você não teve insônia, você vai ter. Parece que é já para preparar para um pior, e isso que você fala é invasivo. É um terror que a mãe vai Não, e vivendo. como se não tivesse nada de singular dessa mulher, né? Obrigatoriamente, ela vai ter que passar pelo que as outras passaram, né? Sim, tem questões similares, uma ou outra, claro, todas estão grávidas ou estiveram, mas tem ali um organismo que é diferente do outro, um psiquismo que é diferente do outro, o quanto cada bebê é desejado e essa mulher se sente preparada ou não. Então, assim, como é que você vai contar para ela como vai ser a gravidez dela? Né? Essa é Uhum. uma construção muito particular. Sim, exatamente. As pessoas tomam a própria experiência para trazerem, né? E muitas vezes não é nem com má intenção, mas no sentido de as pessoas acabam falando demais sem pensar, né? Sem medir as palavras e sem levar em conta que a mulher já tem essa pressão, essa tensão com a maternidade e em vez de ela ser acolhida, de novo, né? O holding do holding, a possibilidade da mulher, a importância dela ser acolhida e cuidada, Uhum. já não existe aí com esses ataques, né? Ela é atacada, isso é desolador. E é bem complicado mesmo, né, Ana? A mãe pode deprimir já durante a gestação, antes mesmo que esse bebê nasça, antes mesmo que ela desencadeie aí uma depressão pós-parto. Agora, eu queria fazer um contraponto aqui, né? Por outro lado, tem mulheres também que tomam a maternidade como uma fonte de vida, de fato, e se sentem muito energizadas psiquicamente, muito poderosas. É uma possibilidade também. Claro que sim, é. E hoje a gente também vê a maternidade como algo que não vai interferir negativamente na vida da mulher, salvo exceções, né? Caso a caso. A Uhum. maternidade não é vista como uma doença, né? Então a gestante trabalha, viaja, pode limpar a casa, fazer as coisas normalmente. Então Uhum. essa possibilidade também é muito positiva para essas mães, né? Essas mulheres, esse lugar que ela vai ocupando também. Porque quando a gente fala, eu trabalho aí com sofrimento, eu tendo a falar mais das partes mais difíceis. Mas Uhum. tem esse lado também que é muito bom contar com apoio, é muito bom ser valorizada, para que a mulher se sinta forte o bastante para se sentir bem com aquela gestação. É Uhum. exibir a barriga, né? Olha como minha barriga é bonito, meu bebê que está aqui dentro.
olha, o bebê tá mexendo, e toda essa atenção voltada a ela, ao bebê. Então, Uhum. é importante e existe também, né? De novo, é importante sim fazer esse contraponto, e Uhum. como o meu trabalho está bastante direcionado a essas mães que sofrem, então é a tendência aí eu Uhum. falar um pouco mais sobre isso, né? Uhum. Mas para muitas mulheres é a melhor experiência da vida, realmente, né? Só Uhum. que o fato de ser a melhor experiência da vida Uhum. não quer dizer que tem que ser totalmente perfeita, né? Que Uhum. tem um espaço sim para frustração. E é disso que a Uhum. gente precisa falar, né? Autorizar a mulher, Uhum. valorizar e reconhecer as dificuldades dentro de um evento tão significativo, né? Um Uhum. acontecimento tão importante na vida. Uhum. Sim. E ser percebida, né? Acho que toda a conversa, no final, ela é amarrada com essa possibilidade dessa mulher continuar existindo, sendo percebida, e não só, assim, porque aí, como você disse, primeiro vem o bebê, né? Ah, como vai o bebê? Cadê o enxoval? Será que alguém pergunta? Como é que você está? Uhum. E pergunta, mas parece que o bebê ali, né, é a Uhum. prioridade. E uma coisa muito importante de ver quando essas mães Uhum. estão recebendo as visitas, né, as Uhum. pessoas levam presente para o bebê, né? O Uhum. chá de bebê é para o bebê, a primeira visita é presente para o bebê. E algumas pessoas mais sensíveis levam também presentes para a mãe, né? E o Uhum. quanto é importante essas mães serem acolhidas e serem Uhum. agradadas mesmo, né? É Uhum. um novo bebê e uma nova mãe, né? Porque é importante isso, a valorização, o reconhecimento, o cuidado. Sim, uma nova mulher, acima de tudo, quando é o primeiro filho, que ela sai daquele papel exclusivo de mãe e de mulher, se ela é casada, de esposa, e vai inaugurar de fato a maternidade, né? Pela primeira vez, ela é mãe, ela tem ali alguém sob sua responsabilidade. Uhum. Sim, é justamente o nome da live, né? Tornar-se mãe, é tudo isso que vem Uhum. nesse processo da vida dela. E, e ter esse acolhimento, né? Eu sempre enfatizo a importância que é a mãe ser cuidada. E pensar que não é esse conto de fadas todo, né? Tem a Uhum. parte real. E a parte real é isso que a gente precisa falar, e falar de um modo permitido, né? Uhum. E não como um tabu, não uma conversa que aconteça só num grupo desenvolvido aí, direcionados ao trabalho com as mães. É ter esse espaço para falar e ser compreendida, né, na dura realidade, às vezes, e nas dificuldades que ela sofre com a maternidade. Sim, porque E tem horas que ela quer tirar férias do bebê, né? Olha, alguém cuida para mim, eu quero tempo para mim, eu quero poder dormir tranquila depois do almoço, por exemplo, né? E isso não a torna uma mãe ruim, porque se ela não se abastece, né, psiquicamente, fica muito difícil cuidar do bebê. sim, sim, é poder sair, poder se ausentar para querer voltar, né? Para querer Uhum. estar ali com aquele bebê. E não, ai, de novo meu bebê chorou, de novo eu tenho que ir lá, né? É Uhum. cansativo. Tudo bem também ela pensar isso de novo, tem que ir, tô cansada. Mas é Uhum. que ela possa ter um apoio de falar, agora eu não preciso ir, porque Uhum. tá bem cuidada com o pai, com a vizinha, com a minha avó, mãe, sogra, tia. Uhum. Pensar que é importante Uhum. essas funções, essas pessoas ali que estão cercando essa mãe. Ela não E precisa. Pode falar, Sabrina. pode falar. Outro detalhe importante é quando a mãe já tem um filho, né? A gente está falando muito aqui da inauguração da maternidade, Aham. tornar-se mãe, mas a cada filho a mãe vai se tornando uma mãe ali daquele bebê, numa relação única. Então, além de toda essa cobrança, às vezes a cobrança em relação ao outro filho. A outra criança precisa também de atenção. E como Uhum. conciliar isso, né? Que é um Sim. plus que vem aí quando a mulher já tem um filho. É, porque não é fácil você ter que dividir o espaço, a atenção dos pais. É uma ameaça para a criança, né? Ainda que também ela goste, que ela
né, se sinta alegre com a chegada. É ambiguidade, né? É ambíguo para a mãe, para o pai, para o bebê. Aliás, para a criança, né, que ganha o irmão. Uhum, uhum. Sim. E aí, vários contextos. Relação gemelar, né? Quando nascem gêmeos, trigêmeos. Pensem Uhum. que a intensidade dessa pressão, a necessidade desse acolhimento também vai se intensificando, né? Sim, Imagine só uma mulher que tem 3 filhos gêmeos ali que vêm ao mesmo tempo e não uhum. tem essa rede de apoio. Sim, sim. Mesmo tendo, já é difícil, porque ela vai ser uma Sim. mãe diferente para cada um deles, né? Para cada filho, uma mãe, né? Uhum. São em Exato. função da singularidade de cada um deles. Então, cada um, quando por exemplo, quando chora, quer ser atendido de um modo muito particular. Ele precisa ser enxergado nessa singularidade. Então, essa mãe tem que ter uma reserva psíquica aí muito fortalecida para dar conta de se desdobrar, de traduzir essa demanda. E claro que algumas vão fazer isso com mais naturalidade, para outras vai ser um tanto mais difícil. Sim, exatamente. E pensando nisso que você foi dizendo, né? Eu acho que a importância também de pessoas famosas, influentes aí na mídia, poderem falar dessas dificuldades, né? A Uhum, Luana Piovani, por exemplo, que teve gêmeos, ela vai falando dessa dificuldade que é ser mãe, né? E uhum, mãe de gêmeos, e com outro filho, que agora ela tem 3, né? Então, uhum, assim, é importante a gente ter essas figuras, essas referências, para entender que tudo bem pensar na dificuldade e que é importante a ajuda de outras pessoas para lidar de um jeito mais fácil, né, uhum. menos sofrido com essas dificuldades. Quer dizer, essas figuras conhecidas terminam favorecendo a quebra dos tabus e das idealizações, da famosa frase mãe é padecer no paraíso, né? Não, às vezes ela padece Uhum, no inferno mesmo. Em alguns momentos, ser mãe se torna muito duro, muito difícil. uhum. E a gente vê nos casos mais graves, né, Ana, que você citou isso, que é a importância da saúde psíquica dessas mulheres, que às vezes não suportam e acabam matando os seus bebês, né? Uhum, Não é por uma questão de eu não quero esse bebê, eu vou matar de fato, é uhum, premeditado, não é isso. Mas por conta de uma depressão pós-parto, uma psicose pós-parto, né? E uhum, às vezes pode tudo bem ter vontade de matar o próprio filho, é isso, é amor, é ódio, é ambivalente, e uhum, que algumas não conseguem ter recursos para falar, tá, eu tenho um ódio, mas calma, é meu bebê, né? Ele precisa uhum, de mim, eu preciso estar bem. Então, às vezes, não uhum, tem espaço para essa reflexão, e essa uhum, mãe acaba jogando esse bebê na parede, deixando uhum, passar fome, porque não dá conta ali de uhum. mais uma vez pegar esse bebê e cuidar desse bebê. E aí o tabu é ainda maior, né? O Sim. ódio que ela vai receber da sociedade. Como que você matou seu filho? Uhum, E a falta de compreensão, que ela não estava bem. Ela não uhum. matou porque ela quis, ela matou porque ela não conseguiu lidar com essas dificuldades todas. Uhum. Sim, e muitas, eu já tive casos no consultório que sentia ser a única pessoa no mundo, a única mulher que estava com aquela ambiguidade em relação ao bebê e pensamentos de matar esse bebê. Quando isso é acolhido, né, e ela vai compreendendo e desenvolvendo um espaço psíquico para elaborar esses sentimentos, essa relação com o bebê modifica, né? Sim, sim. Essa ideia vai diluindo. Sim, É, por isso que o apoio, o amparo, né? E não o ataque. exato, exato. Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tinha uma pergunta aqui que eu não estou localizando mais, mas se alguém se puder repetir, a gente tem aí uns 5 minutos para finalizar a live, dá tempo ainda a responder uma pergunta.
Se você quiser já colocando direcionando para um fechamento, enquanto a pergunta aparece, Sabrina, e assim a gente não é pega de surpresa aí pelo final da live. Tá bom. Acho que um ponto que faltou falar, né? As mães, esses grupos de mães, ter amigas que engravidam juntas e vão compartilhando ali das mesmas dificuldades, ajuda a fortalecer, mas também, por outro lado, pode ser prejudicial, no sentido de, olha, meu filho já deixou a mamadeira, já parou de, né? Eu não preciso mais amamentá-lo. Olha, ele já está engatinhando. Olha como o meu é melhor que o seu, né? Então a gente também tem que pensar nisso, porque o fato da a mãe precisa às vezes dizer isso, né? Questão narcísica, para se sentir uma boa mãe, né? Mas para cada mãe, o que você falou, a maternidade ela é muito única, muito exclusiva ali com cada filho. E que tudo bem a mãe ter as suas frustrações. E Uhum. uma acolher e compreender a outra também. Porque nesses grupos que são direcionados aí ao cuidado, a abertura dessas dificuldades, importante também entender que quando está tudo bem com você, pode não estar Uhum. tudo bem com a outra. E ter Sim, essa empatia também. uhum. Sim, Que sem aí ela está dúvida. vindo de outra mãe. Uma competição, né? A Uhum. Adri trouxe uma pergunta aí que requer, né, uma série enfim, questões aí para a gente pensar. Ela fala que atendeu uma mãe que relatava maus tratos para o seu filho. E aí ela acrescenta um elemento, né, que é como garantir os direitos da criança. Ela, enquanto psicóloga, de uma mulher que relata maus tratos ao filho. Bom, é uma importante questão. E não é tão simples assim pensar, né, numa Uhum, resposta. uhum, Mas uma coisa assim que foi vindo enquanto você lia, né, é uhum, pensar de novo no acolhimento e trabalhar isso com essa mãe, né? Então uhum, vamos incluir o pai, vamos colocar alguém aí para te ajudar também, né? Vem uhum, mais vezes, vamos falar mais sobre isso. uhum. Traz o seu bebê, porque quando a gente atende mãe, o bebê vem junto. É, Assim mas como quando a eu não gente sei se é atende bebê, acho que é criança aqui, não é bebê, pelo que ela colocou. Mas enfim, né? o filho. Uhum, É pedir ajuda, é pedir apoio, né? É escutar isso com sensibilidade. Se a criança está sofrendo essa ameaça, é dizer, olha, eu daqui do consultório não estou dando conta de te ajudar a ponto de poder cuidar, né, dessa sua criança enquanto você está lá com ela, né, que você esteja bem. Então, a gente precisa contar com o apoio de algum outro familiar e uhum. chamar para participar aí desse processo, né, incluí-la. E aí, nos casos mais graves, é pensar numa denúncia mesmo, né? Claro, pensando nas questões éticas, por isso que eu falei, é muito complicado pensar assim, né, de um jeito Uhum, mais, sim. de modo mais genérico. É, Mas depende muito da situação. depende da situação, do tipo de maus tratos que essa criança está sofrendo, da gravidade. Agora, a gente só não pode perder de vista que o que ela pode oferecer enquanto psicóloga ou psicanalista, talvez essa mãe só possa receber lá, né? Que é poder trabalhar a sua agressividade, sua raiva, o que está implicado nesse sofrimento que ela está impondo a essa criança. Então, se tiver espaço para ela preservar essa função aí de analista, de terapeuta, é muito bom, muito importante. Claro que se a criança está lá correndo risco de vida, ela está dentro de um CAPS, então tem toda uma estrutura social, tem assistente social, então aí já não é também uma paciente de análise, acho que é um outro tipo de apoio que ela vai poder oferecer e aí caiba, né, acionar essa rede de atendimento. Mas não é Uhum. fácil, como É, a Adri pôde experimentar lá, né? uhum. É um desafio, e aí, de novo, a possibilidade de frustração do profissional, né? Uhum, Mas é um tema muito rico para a gente discutir mesmo. sim.
Bom, nós estamos chegando no final, a live vai se encerrar aí a qualquer momento. Então, eu queria agradecer a todos que estão aqui dialogando conosco, agradecer especialmente a você, Sabrina, que veio aqui, né, compartilhar aí o seu conhecimento. As portas estão abertas quando você quiser voltar. E eu queria lembrar que, excepcionalmente, pela primeira vez, no próximo sábado, eu não vou fazer a live, porque eu vou estar num congresso internacional de psicanálise, mas no sábado seguinte eu já retomo para falar de suicídio com o Dr. Cassorla. Excepcionalmente também será às 18 horas, em função da agenda dele. Um abraço a todos vocês. Obrigada, Ana. Um abraço também a todos. E interessante o Cassorla. Ele é uma pessoa